Olá, boa tarde. Confira os destaques de hoje no Ubra Notícias. Transurb retoma parte das viagens na região metropolitana após quase um mês parada devido aos alagamentos. Água baixa no 4º distrito em Porto Alegre, moradores iniciam limpeza das casas. Imunização contra a dengue tem início em Porto Alegre, tendo como público-alvo as crianças e adolescentes. É agora no Ubra Notícias. A Transurb retomou hoje as operações de forma emergencial na região metropolitana. Os trens estão circulando somente em 3 estações, entre as cidades de Canoas e Novo Hamburgo, com horário reduzido. Mesmo no feriado de Corpus Christi, Rodir já estava cedo na fila para pegar o primeiro trem desta quinta-feira. A coisa mais importante que tem para milhões de trabalhadores, né? Porque é uma coisa que é coisa rápida. Tu sobe e vai ao destino que tu quer, né? Direitinho, né? Sem tranqueira nenhuma, entendeu? Ele é muito útil para a população. Tem que funcionar de um jeito ou do outro. Por volta de 8h30 da manhã, o trem chegou na estação Matias Velho, em Canoas. Em 2 minutos, as portas do metrô de superfície fecharam, partindo rumo ao Vale dos Sinos. Com a circulação parada há quase um mês em função das enchentes, a Transurb retomou parcialmente as operações em um trecho menor entre as estações Matias Velho e Novo Hamburgo. O funcionamento também foi reduzido, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Então, para nós, hoje é um dia importante, porque é mais um passo que a gente está dando no sentido de recuperar a normalidade total do sistema de transporte da região metropolitana. Inicialmente, a operação emergencial não terá cobrança de tarifa, porque o sistema de bilhetagem da Transurb foi danificado com a enchente e deve ser retomado nos próximos 30 dias. 3 estações são atendidas em um trajeto de 26 quilômetros entre Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. A Transurb transportava aproximadamente 110 mil usuários em dias úteis. Agora, com apenas 20 viagens, opera com capacidade máxima para 30 mil pessoas. Além disso, o intervalo entre os trens, que levava 7 minutos, passa a ser de 35 minutos. A circulação acontece com 2 trens entre as estações Matias Velho e Unicinos, em via dupla. Já entre a Unicinos e Novo Hamburgo, um único trem fará a ida e a volta, porque um dos lados da ferrovia nesse trecho está sendo usado para os trens que não estão em uso, já que o pátio da empresa, na zona norte de Porto Alegre, foi inundado. Nós estamos buscando recuperar o mais rápido possível, né? Mas de Farrapos até Mercado, não há uma perspectiva de curto prazo. Talvez no final do ano a gente consiga, né, operar aquela linha, porque temos que trocar toda a linha férrea, temos que substituir todas as subestações e recuperar as estações que ficaram completamente submersas. Através dos trilhos humanitários, a Grande Porto Alegre volta, aos poucos, a se reconectar. E quem é usuário do trem, comemora. Estou contente, muito feliz. Espero que continue. Tornado. E mais 2 mortes por leptospirose foram confirmadas no estado. As vítimas mais recentes são um homem de Porto Alegre de 56 anos e outro de Canoas de 59 anos. Desde o início das enchentes, o Rio Grande do Sul contabiliza 7 óbitos pela doença. As outras mortes ocorreram em Porto Alegre, Travesseiro, Venâncio Aires, Tramandaí e Cachoeirinha. De acordo com a Secretaria de Saúde, ainda tem 10 óbitos em investigação e 141 casos confirmados da doença. A leptospirose é transmitida pela exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, principalmente roedores. Qualquer pessoa que tiver contato com a água das chuvas ou lama contaminadas pode ser infectada. E uma das regiões com maior número de empreendimentos de Porto Alegre, o 4º distrito, foi uma das mais atingidas pelas enchentes. Enquanto os moradores começam a limpar as casas, os empresários locais contabilizam perdas. A cena que assistimos aqui no 4º distrito é de devastação. As águas do Guaíba invadiram todas as casas e comércios da região. Hoje, há
terra e o lodo tomam conta das ruas. Avenidas e ruas históricas, com empresas centenárias tendo que recomeçar. Aqui no 4º Distrito, as ruas estão com muita lama, algumas ainda alagadas. Os moradores e empresários estão na fase de limpeza e de ver o que ainda conseguem salvar. A gente não conseguia nem entrar porque os móveis todos caídos ali na frente, né? Tava bem difícil, ainda tinha bastante água aqui na rua, né? A gente tava de bota. Toda a parte aqui do comercial, toda a parte também, uma parte do nosso estoque, a gente perdeu bastante coisa, então tá bem triste, assim, bem desanimador. Toda essa região, na verdade, o 4º Distrito precisa muito de ajuda, são muitos empresários aqui na volta. A gente quer tentar o máximo possível, porque a gente precisa de locomoção aqui das transportadoras, chegarem aqui para fazer todos os acessos, clientes, então a gente precisa que tudo fique bem organizado, na medida do possível, óbvio, né? Mas para a gente conseguir retomar aos poucos. Olha, aqui de 34 anos, nunca aconteceu uma enchente que nem essa. Nem a de 41 não veio aqui. Essa que veio aqui foi 2 quadras para cada Benjamin. O bairro todinho está embaixo d'água. Está embaixo d'água, ficou todo mundo perdeu aqui. Dentro de casa foi 1,20 m, mas na rua o portão chegou a 1,70 m, né? E aí destruiu tudo, só salvou os armários aéreos. Estamos tentando recuperar a geladeira, uma está funcionando já, e a máquina de lavar roupa, e o restante se perdeu tudo. E agora, a retomada? É difícil, né? E tem que dar a volta por cima, né? A gente levou 5 anos para construir a casa e perdemos em 1 mês, mas... O Rodrigo, além de morador, é também vice-presidente da Associação dos Amigos do 4º Distrito. E o bairro está bem unido, quem sabe aí para se reerguer em breve. Né? Aqui nós viramos uma região boêmia, várias cervejarias, inclusive a associação, junto com a Sociedade de Gondoleiros, com a Sociedade Hebraica. A nossa associação está pensando aí do modo de reerguer o bairro, nos mesmos moldes que Blumenau, por exemplo, eu me emociono assim, se reergueu, que foi assim que surgiu a Oktoberfest. Então nós já tivemos reunido com as cervejarias para fazer essa Oktoberfest para salvar, né, também o nosso bairro, claro, trazendo o público para cá, mas também salvar a Sociedade de Gondoleiros, que toda a parte térrea, aquele prédio histórico aqui da Santos Dumont, também foi destruído. Faz 49 anos que eu moro na mesma quadra aqui. Saí de 2 casas para lá, para cá agora. E nunca tinha acontecido isso, só na casa do meu avô, que é aqui do lado, ver ele contar a história e a marca que ele tinha na parede da enchente de 41. Agora, minha avó retornando para casa, nós vamos botar a marca de 24. Teve início em Porto Alegre a imunização contra a dengue para crianças e adolescentes. Também foi retomada a vacinação contra a Covid-19, que estava em falta devido ao atraso da entrega por causa da enchente. A Alice, de 13 anos, veio no posto Modelo com a família tomar a vacina contra a dengue. Mesmo não gostando de agulhas, encarou 2 imunizações. 2 vacinas não é fácil. Mas agora está imunizada. Agora estou imunizada, dengue e influenza. É bom, porque daí foi bem rapidinho. O João Vitor também veio com a mãe se proteger. A Patrícia sabe a importância de manter a carteira de vacinas do filho atualizada. A vacinação em dia faz com que a mãe esteja com o coração quentinho, porque saber que os filhos da gente estão bem e protegidos, né? Vacinação é essencial, qualquer idade. A partir desta quarta-feira, crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos já podem se imunizar contra o vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti em todos os postos de saúde em operação na capital. 5.700 casos confirmados, infelizmente 8 óbitos, nunca tínhamos chegado a esse número, ainda é para um público pequeno, mas a expectativa nossa é que reduza, por isso nós estamos com as 116 unidades abertas, nós também vamos nos abrigos, à medida que a gente conseguir sair com as equipes, nós vamos fazer a vacinação nos abrigos, tudo para atingir esse público. Além da disponibilização inédita de vacinas contra a dengue, a capital retomou a imunização contra a Covid-19, que foi suspensa nas últimas semanas em função das enchentes, que dificultaram a distribuição das doses
para os postos de saúde. Quem for buscar as 2 imunizações precisa respeitar o intervalo mínimo de 24 horas entre a dose contra o coronavírus e a da dengue. A nova vacina monovalente contra a Covid-19 da fabricante Moderna é atualizada para a cepa Ômicron. Uma vacina com eficácia, que pode ser vacinada com aqueles públicos, é extremamente segura e pode procurar as nossas unidades de saúde, né? O importante é a gente vacinar, o que nós queremos é reduzir a chance das pessoas se contaminarem e ter a forma grave, que é a síndrome respiratória aguda grave. E essa vacina é muito eficaz. Aos 75 anos, seu José não perdeu tempo e já se vacinou novamente contra o coronavírus. Me vacinei e recomendo que todas as pessoas de 60 para mais, que venham e se vacinem. É bom se prevenir, né? E uma pesquisa exclusiva revela as opiniões dos moradores de Porto Alegre sobre o impacto da enchente que atingiu o estado neste mês. O levantamento foi feito pelo Instituto Métodos, em parceria com a Ubra TV e a Rádio Mix 107.1 FM. A segunda parte da pesquisa foi exibida no programa Poder RS na noite de ontem. Vamos conferir os resultados. Questionados sobre a atuação do poder público, 80% dos entrevistados disseram não confiar nos governos municipal e estadual. 77% não acreditam no governo federal. O mesmo índice de pessoas não confia no governador do estado. 72% estão desacreditados no presidente do Brasil e apenas 27% afirmam confiar no prefeito da capital. 73% disseram que levarão em conta a atuação do poder público nas enchentes para decidir o voto. Sobre as causas dos alagamentos em Porto Alegre, 35% culpam a falta de manutenção e infraestrutura e 1/4 dos entrevistados o não planejamento e prevenção. Perguntados a respeito dos serviços de saneamento básico, 61% não são a favor da privatização, mas 54% estariam dispostos a pagar a mais na conta de água para melhorias no serviço de drenagem que evitassem alagamentos. Sobre os impactos financeiros, 56% acreditam que vão ter a renda afetada pela crise pós-enchente, sendo que 32% disseram que viveriam confortavelmente por uma semana com o dinheiro que possuem hoje, outros 24% por um mês. 54% das pessoas ouvidas acham que levará mais de um ano para tudo voltar à normalidade em Porto Alegre. Questionados sobre qual palavra usariam para definir o sentimento em relação ao futuro, cerca de 30% relataram emoções negativas. 1/4 dos entrevistados tem críticas e preocupações, e mais de 29% manifestaram sentimentos positivos. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.